Graça e paz, queridos. Pastor Marcos, mais um módulo nosso, da nossa ETBN, Escola Teológica, aqui de Dourados, que é a Escola Teológica Boas Novas. Aqui vamos estudar agora a Introdução ao Novo Testamento, pastor Roberto dos Reis, mestre, um homem que eu conheci, uma bênção, e vamos falar um pouco sobre esse momento aqui em que iremos aprender com este livro. Amém? Que você possa estar participando, ouvindo e cada dia mais você possa estar aprendendo a palavra de Deus. Queridos, então vamos lá, vamos começar o nosso curso com uma oração. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida dos que estão assistindo agora ou depois, Senhor, vem com tuas mãos, Pai. Senhor, eu oro, Pai, por cada vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos, ensina-nos a aprender mais da tua palavra, Pai. Amém. Bem, queridos, vamos começar então o nosso texto. Nosso texto estamos aqui estudando, então, essa parte sobre a introdução ao Novo Testamento. Então, Novo Testamento, basicamente, todos sabem que o Novo Testamento é aqueles livros que a gente divide a Bíblia, né? É o momento em que você divide a sua Bíblia e você tem ali o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o testamento da Bíblia, é o testamento em que estudamos a palavra de Deus e você percebe nessa dinâmica bíblica. Meu Deus, nessa dinâmica bíblica, você percebe a nossa relação mais como cristãos do Novo Testamento. Temos aqui, então, a primeira introdução ao Novo Testamento. Então, nós estamos passando formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Isso é quando o cristianismo ele desenvolve através de Cristo, né? Cristianismo é uma palavra paralela a Cristo, e esse desenvolvimento do cristianismo é onde nós temos aí um texto sagrado, ou seja, o judaísmo eles usam muito o texto sagrado da Torá e do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, e aí temos então agora para os cristãos o Novo Testamento. Não estou dizendo que o Antigo não seja válido para nós. Então vamos iniciar aí com a unidade que iremos estudar. Então, unidade 1, nós vamos estudar Novo Testamento, da parte de etimologia até a nossa parte de contextos, ao contexto político-social. Então, neotestamentário, quando você ouvir a palavra neotestamentário, quer dizer que está falando sobre o testamento do Novo Testamento. E dentro disso nós temos capítulo 1, capítulo 2, que é o capítulo 3, e 4 e 5, falando sobre a nossa matéria de hoje. Então temos aí os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse. Pá! Facinho de decorar, tem até uma musiquinha, talvez o Branquinho e a irmã Lucineide ou alguns aí lembram dessa musiquinha, que antigamente a gente tinha uma musiquinha para decorar os textos bíblicos, o nome dos textos bíblicos, os nomes deles. Entende? Eu não lembro dela agora. Também não tenho muito aptidão para canto, mas eu ainda vou ter um dia, né? Eu vou fazer uma aula de canto. Mas vamos lá. Então, o primeiro capítulo nós vamos estar estudando sobre o Novo Testamento e a sua etimologia. Novo Testamento, então, a gente vê aí que a palavra diatek é a última vontade, o último desejo do testador, pacto, né, estabelecido de uma situação legal por meio de um juramento. Então, a segunda parte, ela recebe essa designação da língua latina, nem é dos hebreus, nem é dos gregos, entende? Que é diatek, que é um derivado latim, que é a última vontade do desejo. A palavra lá no Novo Testamento é o Novo Pacto, a palavra pacto é berit,
que é lá dos Hebreus, e aí a gente vê o que? O novo pacto, ou seja, estamos aí através do novo pacto, através de Cristo Jesus. Cristo abre um novo pacto, um novo caminho, uma nova aliança, onde desenvolvemos essa presença divina, entende? Diferente da aliança que havia com o povo de Israel. Nós temos agora uma aliança com Cristo, uma aliança com o Senhor. Então, temos aí algumas coisas que temos aí falando sobre isso. Então, a etimologia basicamente é isso, falando sobre a nova aliança com Cristo. Etimologicamente falando, o texto do Testamento seria as últimas coisas. E no Antigo Pacto exigia a santidade através das leis, e no Novo Pacto, na página 20 do seu livro, é uma nova aliança com Cristo Jesus. Então, estamos aí nesse livro. Agora temos o Novo Testamento e a sua composição. Então, o Novo Testamento ele é escrito num período. Lembra que o Antigo Testamento é um período mais longo, entende? Nem cabe aqui na tela do nosso vídeo. O Novo Testamento, vamos dizer que é um período mais decente, um período menor, em que essa mensagem ela é descrita. Então, 45 DC, ou depois de Cristo, ano do nosso Senhor, a 100 de Cristo. Então, são basicamente aí 55 anos em que há os escritos do Novo Testamento. 27 livros, temos aí a impressão dos 27 livros. Então, tendo essa dos 27 livros, você tem a noção do... Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui. Porque ele está conectado. Deixa eu desligar da internet aqui. Desses 27 livros, nós temos vários autores. Então, desses autores, nós temos aí alguns autores que são os apóstolos, alguns autores que são leigos, mas são discípulos de Jesus. Então, com exceção de Lucas, seus autores eram judeus. Lucas é o único aí com exceção. Marcos, João e Pedro fizeram parte do colégio apostólico. Paulo e Lucas são os únicos escritores do Novo Testamento que não foram testemunhas oculares. Então, os seus autores, com exceção de Lucas, eram judeus, como a gente viu, e aí Paulo e Lucas são esses os únicos que vemos aí. Então, o Novo Testamento temos aí composto por autores, os seus autores são compostos, ou seja, uma coisa que você tem que entender quando for escrito o Novo Testamento é a visão do autor, mesmo que ela seja parecida, porque são ângulos diferentes. Então, quando você lê o Novo Testamento, você tem ângulos diferentes, você tem ângulos diferentes, de pessoas diferentes, pessoas que têm emoções diferentes, maneira de enxergar o mundo diferente. Então, temos esses autores aí. Temos Mateus, nome contrário de Matatias, conhecido como Levi. Publicano, trabalhava perto de Cafarnaum, foi escolhido por Jesus. Ele foi um dos apóstolos. Temos Marcos, João Marcos, não pertencia ao grupo apostólico, não se sabe a naturalidade dele, era primo de Barnabé. Então, temos esse importante aí, ele está presente no Atos Apóstolos ali, um dos personagens também, e é importante que o livro de Marcos é um livro muito importante que a gente tem que prestar atenção, porque ele é a fonte proto-Marcos, como na frente veremos. Temos aí Lucas, não pertenceu ao grupo apostólico, seu nome significa iluminado, escreveu 30% do Novo Testamento, não era judeu, médico, historiador, nasceu, segundo Eusébio, de Cesareia, em Antioquia, Síria, ok? Ou seja, ele era médico, Paulo fala muito dele, além de ser médico, ele era historiador. Então, temos esse aí, homem importante, devemos prestar atenção nele. Temos João, filho de Zebedeu, Salomão, seu nome significa Yahvé, tem sido gracioso, chamado de Boanerges, pastoreou Éfeso, escreveu Apocalipse e morreu de morte natural aos 100 anos. Então, nós temos aí esse homem, o único dos apóstolos que morreu de morte natural aos 100 anos. E temos também aqui Paulo, que é um dos maiores escritores do Novo Testamento, escreveu 14 livros, cartas, morreu em 68 depois de Cristo em Roma, e ele é um dos que mais, como fala, um dos... Então peraí que deu... Ele é um dos que mais escreveu do texto sagrado,
Seu nome é Saul, né? Ou Shaul, que é hebraico, Saulo em hebraico, e Paulo em latim, significa literalmente pequeno ou pequena estatura. Então, o nome Paulo, o nome Saulo é o mesmo nome, é a mesma pessoa. Não é Saulo converteu e virou Paulo. Não existe isso. Isso aí alguém inventou essa bobeira aí. Não sei nem quem foi, entende? Mas o nome dele é igual para todo lado, Saulo e Paulo. Membro do Sinédrio, ok? A sua inserção no grupo apostólico, que é muito após a ascensão de Cristo. Então, ele foi escolhido como um apóstolo, ele mesmo fala, nascido e fora de época. Autor de 30% do Novo Testamento. De 14, se considerarmos o livro de Hebreus, que eu considero o livro de Hebreus, entende? Morreu em Roma. Temos aí Tiago, o irmão de Jesus, autor da obra menos doutrinária, mais difícil de ser encaixada no cano sagrado, por algumas questões da igreja na época da história, e a maioria dos estudiosos concorda em identificar Tiago como sendo o irmão deles. Tivemos 4 Tiagos aí, entende? E desses 4, biblicamente, se você procurar Tiago, entendeu? Dá no Google lá, Tiago na Bíblia, vai aparecer os 4. E esse é o autor que nós destacamos, Jesus. Provavelmente Jesus encontrou com Tiago, e aí Tiago converteu e ele se tornou pastor. Pastor Tiago se tornou um grande homem de Deus. Morreu apedrejado em Jerusalém. Temos Pedro, filho de Jonas, esse aí é o discípulo de Jesus, aquele que sempre foi o principal. Seu nome significa pedra, nasceu em Betsaida, era pescador, era um dos mais distintos após Jesus, era o que sempre estava na frente. Jesus sempre destacou a vida de Pedro. Temos Judas, autor da menor obra de todo o Novo Testamento, seu nome significa louvado. 6 personagens são destacados era um nome comum, irmãos. Judas Iscariote, Judas o traidor, se tornou um nome pesado depois, mas era um nome comum ali naquela região, Judas. E esse consideramos irmão de Jesus, um grande homem de Deus, escreveu esse texto, coisas tremendas aqui. Então, esses são os autores que temos aí, descritos aí dentro do Novo Testamento. Então, vemos os seus autores. Ok? Então, dá para caminhar, você vai estudando e vai entendendo um pouco mais perfeitamente. Cada autor vai tendo a sua visão, a sua maneira de enxergar, seu ponto de vista sobre o que ele quer descrever. Temos o Novo Testamento e o conteúdo, entende? As páginas retratam a maior de todos os acontecimentos. Então, o Novo Testamento ele é bem descrito sobre a vida de Jesus, seu nascimento virginal, a obra do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, é sempre nesse level, sempre nessas páginas, falando tanto de Jesus agora, tanto de Jesus na morte, tanto de Jesus atuando na igreja com o Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, como a volta de Jesus. Então, esse é o tema principal, você pode estar lendo aí, até uma citação de John Stott, que está aí, que é muito boa. Então, é a suprema revelação do novo pacto feito por Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento ele foi todo escrito em koione. Ou seja, koione é o grego da época. Koione é o grego que se usava naquele momento, naquele tempo. Então, pode prestar atenção na maneira que ela foi escrita, entendeu? Não é o grego de hoje, o grego moderno. E aí é dividido em classificado como evangelho, doutrina pessoal e escatologia. Então, nós temos visto aí que são divididos aí. Então, temos aí históricas, os evangelhos, falando de Jesus, da maneira que Jesus veio, chamado Evangelion. Na página 26 do livro, tem históricas que narram a história de Cristo. E depois temos aí, principalmente Lucas, né, os evangelhos que são juntos, Lucas e Atos. E aí temos o termo doutrina, o gênero doutrina, onde se fala muito sobre doutrinas, fala sobre os dons espirituais, sobre a igreja, sobre a ceia, sobre um bocado de coisa. E aí temos as cartas que são entregues de âmbito pessoal, que são cartas entregadas a pessoas, mas que servem para nós em aplicação, e temos a escatológica, que é o livro de Apocalipse. Então, na sua página 27, entende? Tem aí a separação que nós estamos vendo aqui na tela, que é Romanos, doutrina pessoal, escatológica,
entende? Tirando os evangelhos aí, mas trazendo uma parte histórica, entende? Sobre a vida de Jesus. Então, é interessante quando estudamos isso, entende? Falando dos evangelhos, falando de doutrina pessoal escatológica, e é muito importante porque você entende como que é escrito, como que você faz uma leitura. Então, o Novo Testamento, seus períodos, primeiro período, então o Novo Testamento é sempre escrito dentro de três períodos, digo, três períodos, que é o primeiro período que trazem a lógica, é o período do começo, expansão e consolidação. Ou seja, o começo tem no ano de 6 a.C. e vai até o 29 depois de Cristo, retratado pelos 4 evangelistas. Então, é o começo de tudo, a vida de Cristo, o nascimento, a vida de Cristo, os milagres de Jesus, as boas novas, as doutrinas, os ensinamentos de Jesus, e aí passa para a sua morte, e aí temos esse período. Temos o segundo período de expansão, que vai de 29 depois de Cristo a 60 depois de Cristo. Que quer dizer isso? Quer dizer que é o período em que a igreja começa a expandir por toda a terra, porque Jesus diz, vai e faça discípulos. E aí, tendo esse período, nós temos o último período, que é o de consolidação, quando agora as cartas que são enviadas são cartas para consolidar essas igrejas, para fortalecer essas igrejas. Alô? Para fortalecer esta igreja. Então, você tem esse período onde que há um fortalecimento dessas igrejas aí dentro do contexto, entende, do Novo Testamento. Então, esses três períodos, ok? Então, o capítulo 1 é bem um momento ali que você passeia e entende a sua leitura bíblica. O seu pensamento ele começa a viajar nessas questões. É tão interessante porque o Novo Testamento você pode ler ele em 30 dias, entende? Se você lê ele em 30 dias de uma maneira rápida, sempre lê o Novo Testamento rápido, é gostoso de ler, fazer uma leitura. Então, chega no meio do ano, eu faço uma leitura rápida dele. Já estou terminando, já esse ano, já estou terminando a leitura do Novo Testamento. Estou estudando também o Novo Testamento, porque estou indo já para Apocalipse. Então, esse ano eu estou terminando o estudo dele, estou terminando a leitura, porque são livros rápidos de fazer leitura e gostosos de fazer a leitura. Capítulo 2, Novo Testamento e Impérios. E aí, agora vamos ver quem estava dentro do texto, entender um contexto histórico é importante, palavras, e aí vemos aí, entende, os períodos que entraram no Novo Testamento, os impérios, os governos. Então, temos a Pérsia, temos o Império Romano, que foi o período interbíblico, ou seja, de Malaquias até Apocalipse, um período ali interbíblico. Esse período ele tem algumas guerras até chegar nos gregos e nos romanos. Então, a gente sai da Babilônia para os persas, dos persas para outros e outros, até chegar no Alexandre o Grande, os gregos, uma dominação mundial, até chegar nos romanos, quando Jesus nasce. Então, temos isso aí. Então, o primeiro Império Persa, que é a primeira fase do primeiro milênio antes de Cristo, é o país que comanda através de Ciro o Grande. Então, aí temos os Medos persas, temos aí a ameaça, a hegemonia da Síria, e Ciro entra como aquele que vai destacar. Então, a partir de Ciro, ele envia de volta para Jerusalém os povos, então dá aquele momento em que ele é usado. Tem mais alguém que okay. Então, a partir daí, temos diversos líderes. Então, aí o Alexandre o Grande ele entra nesse contexto, entende? Durante esse período. Então, quando entra o Império Grego, já entra passando por Ciro. Então, aí temos Alexandre, ele assume o trono de Macedônia aos 22 anos, seu pai ele é assassinado, e aí ele persegue os persas, constrói muros, faz uma construção. Alexandre era um homem muito inteligente, era um guerreiro muito inteligente, ele não resistiu, e Jerusalém não resistiu ao exército de Alexandre,
e aí ele conquista o mundo inteiro. Então, a história de Alexandre é muito grande. E Alexandre, ele divide já em municípios, ou seja, Alexandre ele vai dominando e dividindo o mundo em municípios, onde ele tem os seus prefeitos. Seus prefeitos quer dizer sátrapa, que eram governantes daquela jurisdição que ele dominava, e ele enviava essas pessoas para lá. E ele também é mostrado no livro de Daniel, ok? Então, ele e Ciro é mostrado no livro de Daniel quando há uma conquista. O livro de Daniel, na profecia que Daniel tem, na página 32, você pode ver Daniel, aí tem do capítulo 8, falando sobre o Alexandre o Grande, ou seja, houve uma profecia sobre o domínio deste homem. E aí, entre Alexandre o Grande, nós temos os Ptolomeus, reis dos gregos, que habitaram no Egito, e eles faziam parte de um grande povo inteligente. E aí, o que eles fazem? Eles trazem ali alguns homens e traduzem o Antigo Testamento inteiro para o grego, que é chamado Septuaginta, ou seja, 70. Essa tradução foi usada por muito tempo pelos gregos na dispersão, em lugares que falavam a língua grega, porque a língua se tornou mundial a partir dos gregos. Os gregos começaram a entender que vamos dominar as pessoas pela mente e não mais pela guerra, pela violência. E os romanos continuaram fazendo a mesma coisa, apesar de serem mais violentos. E aí o que acontece? Eles trazem esses homens e esses homens traduzem o Antigo Testamento inteiro, e aí temos essa tradução na época dos Ptolomeus. Aí temos os Sileumas de Cira, da Síria, governantes gregos, eles tinham muitos conflitos um com o outro, esses conflitos sempre traziam desconforto dentro dos governos. Então, o grande erro de Antíoco foi não perceber o poder emergente de Roma. Então, como havia briga entre os gregos, entre os generais que foram divididos esse poder, Roma sentiu mais força em conquistando eles. Então, temos esses aí, eles brigavam muito. Então, temos também aqui os Macabeus, que já é o 2.3, onde que o Império Macabeu, ou seja, ocupa a terceira grande fase, quando agora reconquista a cidade de Jerusalém. Esse momento ele é histórico na história de Israel. Os jovens, os adolescentes israelitas, eles estudam essa história dos Macabeus, quando eles culminaram em vencer os exércitos, entende, estrangeiro, e começar a tomar posse da terra novamente de Jerusalém. Começa pela vida de Matatias, né, um piedoso sacerdote, que faz essa revolta contra os Seleucos, porque eles já estavam fracos por causa de guerras, e aí eles tomam posse disso em 25 de dezembro, que aí tem até uma festa judaica chamada Hanukkah. Todo ano os judeus eles põem luzes nas janelas, ou lanternas, luz, ou velas, agora elétricas, né? Mas velas nas janelas, entende? E aquilo significa a libertação do império, do império. Significa que os macabeus retornam a terra para os judeus. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu passava assim à noite, e aí eu via aquele monte de janela com luzes, entende? Aí eu lembrei dessa data que aconteceu na vida dos macabeus, e é importante, e é uma festa importante. Tem na Bíblia Católica, né? Os macabeus têm lá a sua história, e aí temos aí eles lutam, aí havia outros seguidores, que é os Azidins. Os macabeus foram além de simplesmente reconquistar Jerusalém, a liberdade religiosa do seu povo, então eles conseguem conquistar isso. Então, a resistência macabeia, né, é liderada pelo Simão Macabeu, que aí ele toma uma posição, e nesse momento que ele toma uma posição, ele já entra em guerra com Matatias, e aí eles, para questão de poder, e é onde que Judas Macabeu conquista Jerusalém. E aí eles têm aquela ocupação ali naquele momento, e é um período interbíblico, né, dentro da história interbíblica. E aí entra para o terceiro período interbíblico, que é Roma, o Império Romano. Então, o Império Romano é um dos mais significativos da história universal, muito estudado, muita coisa escrita, e é um cenário totalmente preparado para a vinda de Cristo.
entende? Os romanos eles foram muito inteligentes, usaram artimanhas, estratégias dos gregos, entende? Com mais força, e eles fizeram alguns detalhes que deram muito apoio ao domínio deles. Um deles é o excelente sistema de estrada, que também ajudou o evangelho a chegar, e muitas outras coisas. Só que os romanos eles eram permeados de mitos e lendas sobre como que aconteceu tudo isso, entende? Como houve esse desenvolvimento de conquistar. Então, eles sempre davam essa divisão dentro do texto, dentro da sua história. Então, a Roma foi fundada em torno de 753 a.C. e começou a se destacar no cenário mundial. E isso foi muito forte, porque isso chegou no momento em que o próprio cristianismo, ou a própria vinda de Cristo, se tornou algo, como fala, relevante para as pessoas naquele contexto. Então, temos aí, depois disso, temos os sucessores de Rômulo. Então, é o primeiro governante que colocou 3 latinos e 3 etruscos. Então, o que é isso? É aqueles que eram do centro de Roma, ali da Itália, entende? E outros eram do norte da Itália. Então, são divididos os governos. Então, temos aí o nome dos governadores que governavam e governava esse mundo, governava tudo que eles tinham. Então, temos o nome deles aí, você pode estar vendo sobre isso e estudando aí no seu livro. E aí temos aí, quando Roma, a República e o Triunvirato, ou seja, é o momento em que Roma se estabelece mundial. Então, por se estabelecer mundial, Roma desenvolve um governo no mundo inteiro, ok? Aquele desenvolvimento, então, é muito importante lembrar algumas pessoas que a gente vai falar mais para frente. Então, temos aí que ela foi instituída em 509 e afastou definitivamente toda a nobreza da origem etrusca do poder, e aí passa para a mão da classe sociedade, os patrícios, e aí a plebe, também a classe pobre, e aí o governo oligárquico de poucos, dos patrícios instituiu-se a função do rei e do senado, que era composto por 300 membros. Então é onde começa a surgir já aquela ideia democrática e política de cargos políticos, entende? Que tem tudo a ver com o que acontece hoje, né? Um domínio de reis. Políticos hoje são considerados quase homens reis, são tratados como rei. Deus nos livre de tudo isso um dia. Então, dentre as funções exercidas pelo Senado, página 38, destacar a garantia das tradições romanas e o auxílio às magistraturas, ou seja, às leis, aos códigos, às coisas que estão acontecendo. Então, e dentro disso nós temos 3 governos, 3 líderes muito fortes, que é chamado de Triunvirato: Marco Antônio, Otávio Augusto e Lepto, e que isso acontece a 42 a.C., já chegando no tempo em que Cristo ia nascer, entende? Então, dias em que... O que acontece? Dias em que vemos o desenvolvimento de Roma para chegar no momento do nascimento de Cristo. Então, a história ela é linda por quê? Porque ela traz esse desenrolar para o momento exato em que Cristo ia vir e o Novo Testamento ser escrito. Ok? Acompanhando aí, esse livro é bom. Pastor e professor e mestre Roberto dos Reis, um grande amigo meu, escreve excelente, dá muitos detalhes assim, sem ser muito pesado. Tanto esse como o outro que vocês viram, Introdução Bíblica, dado pelo pastor Josso. Então, nós temos aí esse desenvolvimento de uma maneira mais gostosa de ler e não tão pesada, mas não perde de ser profundo. Então, o Novo Testamento e a sociedade. Aí temos, então, como que era o Novo Testamento na época do nosso Jesus, quando ele veio, entendeu? Então, o corpo social, seja ele qual for, é elemento fundamental para que se entende as diversas transformações que operam durante o desenrolar de sua história, auxiliando na compreensão das diversas facetas. Então, a gente começa a entender o que está acontecendo dentro da política, dentro da cultura e dentro da religião da época. Então, temos aí, a primeira coisa é a sociedade romana.
Então, a sociedade romana, quando a história do cristianismo começa, podemos ver 4 antes de Cristo. Então, é onde começa a data fixada para o início da história do cristianismo. E aí, dentro dessa data, nós temos alguns conflitos, que é o conflito onde há guerras do Assírio, na página 42, com os patrícios, ou seja, eram chamados de camponeses, e eles armaram-se e lutaram contra os patrícios. Então, os camponeses eram dizimados e os patrícios possuíam tudo. E aí sempre havia essa volta, essa guerra, essa luta. E aí o que acontece? Nessa época, os romanos começaram as campanhas militares e prendiam pelo exército romano, renderam ao império grandes extensões de terra, ou seja, tomavam posse e aí o império romano ia crescendo, ia desenvolvendo. E haviam nada menos que 3 milhões de escravos durante essas campanhas militares, ou seja, era muita gente, entende? E durante o governo de Otávio Augusto, que é o imperador de Roma quando Jesus nasceu, a sociedade atingiu um elevado patamar. O serviço militar não era mais obrigatório, porque já tinha bastante gente. E aí eles começaram a desenvolver algo que trouxe um momento muito pacífico para a época que Jesus ia nascer. Além disso, algumas coisas excelentes para que acontecesse tanto para Cristo como para o Evangelho, que é a paz romana, e a paz romana, entende? Aí foi criado a guarda pretoriana, ou seja, eram homens muito bem treinados mesmo, homens de guerras, homens mercenários, bem treinados mesmo. Diz que eram homens que com a lança matava numa batalha 800 pessoas com uma lança tão forte, e esses homens eram durante o dia e não paravam, entende? Então essa guarda ela era bem treinada. E aí as estradas se tornaram excelentes e elaborado um sistema postal, ou seja, o governo na Itália sempre estava sabendo o que estava acontecendo na redondeza, porque as estradas eram boas e havia um momento em que era entregue cartas, e foi assim que o Novo Testamento foi propagado, da mesma maneira que era escrito, levava para as igrejas, levava para uma igreja principal, essa igreja principal distribuía naquela redondeza para as outras igrejas, a igreja na Ásia, quer dizer, várias igrejas naquela região. Então, quando Jesus nasceu, provavelmente foi 4 antes de Cristo, né? Então, esse nascimento de Cristo, então ele nasceu exatamente na data que é dita hoje, entende? E esse nascimento dele se deu aí, e aí foi quando houve a primeira dinastia Júlio-Claudiana, sucedendo-se as dinastias. Então, temos aí alguns que foram passando durante esse tempo, imperadores, Marco Aurélio, que é bem falado na história romana, e Trajano também, e outros nomes que a gente vê aí. A religião da época havia uma influência muito grande da Grécia, ok? A filosofia grega, os deuses gregos, alguns deuses romanos foram mudados de nome, tornaram-se muito parecidos com os deuses gregos. Então, havia adoração a Cibele, deusa da fertilidade, era muito comum em Roma, a Júpiter, Minerva, Baco, os demais também, e também a adoração que nós tínhamos, deixa eu ver se está aqui, aí temos do Egito, foi importado o culto a Ísis, a Ósiris, de Pérsia o culto a Deus, então os romanos fizeram uma miscelânea de deuses importados e trouxeram para o seu panteão de deuses. E aí, para não ficar tudo nisso, o imperador ele era o sumo sacerdote da religião todos esses deuses. E aí, depois que ele morre, ele se torna Deus, entende? Ele é levado a Deus e a adoração a ele. Então, nos dias de Jesus, o imperador, página 43, romano, desde Otávio Augusto falecido, já era divinizado por voto do Senado, entende? O Senado daquela época voltou e disse que você é Deus, que é um perigo para nós, no Senado aí dizer que fulano de tal, algum político aí, seja Deus, que não custa nada, entendeu? Deus nos livra disso. Nosso Deus, né? Então, temos aí essa divisão de religião. E temos a cultura, a arquitetura, o esporte. Roma sempre teve os esportes, os gladiadores eram esporte, vários esportes herdados de Grécia, entende? Um nível de desenvoltura muito grande, entende? De desenvolvimento cultural.
tinha formando sua própria identidade latina, que é uma coisa importante, que foi a cultura, foi preponderante, e se tornou muitos anos formando sua propriedade latina. A arquitetura deu um grande passo, você pode colocar no Google lá as estátuas, as arquiteturas romanas, tem bastante lá, e entre elas está o Coliseu, né, que são obras gigantescas, temos o Panteão, o Aquedutos e o Arcos do Triunfo. Então, é uma coisa tremenda o que aconteceu com eles. Gladiadores, combate às feras, corrida de bigas. Então, é muito... E a leitura também, muita escrita, muitas coisas que eles escreveram. E aí temos a sociedade judaica. A sociedade judaica da época, por ser dominados, entende? Eram pessoas pobres, comerciantes, agricultores, empresários de pesqueiro. Então, Jerusalém era pobre. Jerusalém não era... Aquela região ali não era uma região rica, entende? Os ricos ali eram os governadores, os sátrapas, prefeitos, aqueles que dominavam ali. E ainda era cobrado imposto dos pobres, entende? Você tem ideia como que a vida não era fácil naquela época, entende? Pequena parcela rica e religiosa da população. Então, temos aí essa sociedade judaica diferentemente. Então, quando Jesus está no meio do povo, é porque o povo era o povão mesmo, entendeu? Não é de se estranhar, não é que Jesus andava com o pobre, é que a sociedade era pobre. Se nós formos colocar hoje, um país seria um país assim, propriamente igual ao Brasil, que não é rico, né? O Brasil é rico em material, não, mas não seria igual ao Brasil, seria igual um país da África, entende? Que as pessoas são pobres, comerciantes, agricultores, e uma parcela pequena é rica. As habitações, temos as habitações, entende? É interessante as habitações, porque quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo algumas coisas, entende? Então, temos as tendas cobertas de animais, pelos, as casas já tinham alcançado no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento já tinha um jeito. E aí ela vai desenvolvendo, ela vai alcançando, entende? No Novo Testamento, ela vai alcançando outro patamar. O que quer dizer isso? O que quer dizer com outro patamar? Já vai desenvolvendo, entende? Então, vai havendo a desenvoltura de telhado, de telhas, a maneira que os romanos vai trazer. Essa ligação dos gregos e romanos trouxe muita coisa que eles também tinham de excelente, de tecnologia, de avanço em habitação, de avanço em medicina. Então, tipo assim, eles vieram e dominaram. Por dominar, eles trouxeram tudo que eles tinham já de conhecimento. E aí a habitação é uma coisa que eles trouxeram. Então, nós temos aí uma casa, você está vendo aí essa casa, então ela já tem um telhado aqui, as pessoas ficavam aqui em cima, entende? Era bem construída. Então, quando Jesus está na casa de Pedro, que é um milagre, eles destelham a casa, entende? É porque havia uma subida para as pessoas ficarem. Então, eles abrem o telhado e descem o leproso. E aí, então, havia essas habitações, já eram mais confortáveis, havia, então, a mobília, já havia cadeiras, mesas, camas, utensílios rústicos, entende? Onde você já tinha uma capacidade de... Deixa eu desligar isso aqui, tá? Então, cadeiras, mesas e camas e utensílios. Então, havia também da comida, a parte de refeição havia pão, que era mais parte da agropecuária, pão, queijo, manteiga, mel, frutas, carnes, algumas carnes, porque os judeus não podiam comer cada carne. O interessante aí é o queijo. Um bom mineiro, um queijo na Bíblia é uma bênção, entende? Então, o povo de Israel sempre teve queijo. Então, você vê que é um povo mineiro, é parecido com eles, abençoados. Então, temos aí uma comida exótica, é o gafanhoto. Você vê aí João Batista comendo gafanhoto com mel, entende? Mas também era algo que era permitido e que eles faziam naquela época. Então, é bem-vindo aí. Então, comia muito e no Oriente Médio também comia bastante isso aí. Então, temos as indumentárias, que é o que as pessoas vestiam. Então, debaixo das vestes sempre havia um calção. O homem ele vestia
sempre havia, desde o Antigo Testamento, havia debaixo das vestes tipo um shortão, entendeu? Uma cirola. Quem lembra da cirola aí? A cirola do Bom Sebastião. Eu lembro disso, entende? Então, quem está aí, está me ouvindo, sabe o que quero dizer. Para você que é jovem, a Rebeca, a Catherine, talvez não sabe o que é cirola, mas os mais antigos aí comigo vai lembrar. Então, é mais ou menos aquele shortão que tinha abaixo, porque eram vestes que haviam. E aí vemos aí um exemplo do jovem Marcos, lá em Marcos 14, 51 a 12, onde seguia um jovem coberto unicamente com lenço, laçaram a mão, mas ele, largando o lenço, fugiu desnudo. Ou seja, provavelmente ele fugiu sem a roupa que cobria, mas estava com a cirola, ou seja, com o shortão. Ele não estava nu, porque a Bíblia não declara literalmente nu. Literalmente a Bíblia trabalha com desnudo, ou seja, ele fugiu com alguma peça de roupa e ninguém sabe o que é essa peça de roupa, e o entendimento é esse. Então, usava-se por baixo das vestes o que chamava de subliculum, ok? O nome do que se usava. E provavelmente aquele jovem saiu correndo com esse tipo de roupa. Então, temos aí a túnica, que é o kutnet, que é com mangas compridas, manto largo, preso pelo ombro e laçado em volta do corpo. Eram peças básicas para aquelas pessoas naquela época. E geralmente era feito de linho entre as famílias ricas, havia linho, e lã entre as mais pobres. E aí, essa peça usava-se ou uma peça de túnica sem manga, aberta, que era para trabalhar ou para mover algumas coisas assim. Então, você vê aqui alguns exemplos, entende? Aí temos o exemplo desse aqui, que ele está com uma túnica, está amarrada. Temos exemplo deste e exemplo das mulheres. Então, havia a capa também em hebraico é sinlá, que era um grande pedaço de tecido retangular, geralmente colocado sobre o ombro esquerdo, e eles faziam a travessura, atravessavam isso e usavam como roupa. Então, utilizado tanto por homem quanto por mulher. A diferença estava nas cores, ok? Então, a diferença de roupa entre homem e mulher na época era as cores, ok? A moda sempre trouxe esse detalhe de roupas, essa diferenciação. Até a própria Bíblia diz: não usa roupas de mulheres, não se vista como mulher. Ou seja, é roupa diferente. Aí você fala, mas era tudo igual. Era tudo igual, mas havia uma especificação para aquela sociedade. Então, a nossa sociedade hoje ela traz um modelo de roupa de homem e um modelo de roupa para mulher. Se esse modelo for mudando, mais ainda vai ter essa difusão. Não existe um modelo neutro, ok? Na Bíblia não existia um modelo neutro, na história da sociedade não existia um modelo neutro, então as roupas sempre foram diferenciadas entre homens e entre mulheres. O Senhor Jesus, na página 47, citou o simla, que é se alguém bater na tua face, ao que tirar a tua capa, deixe levar também a túnica. Então, ele está falando sobre isso aí. Temos os ornamentos é muito usado, argolas, pulseira, brocha, anéis, pingentes, cordões, braceletes, pingentes no nariz, e aí passava, era muito usado isso também. Rebeca, vemos aí Rebeca, com os ornamentos, ou seja, como foram os ornamentos no tempo do Novo Testamento, de uso pessoal temporário nos modernos, tais como anéis, argolas, utilizados nas orelhas, cordões, braceletes, nesse sentido, e eles usavam. Então, temos aí as vestiduras e a moradia. Partimos agora para o grupo político. Partimos agora para os partidos. Como na nossa época, por haver tanta confusão política, na época também havia muita briga por causa dos grupos políticos religiosos. Então, havia uma confusão neles, entende? Havia grupos extremistas, havia grupos de esquerda, de direita, havia os neutros e havia os mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. E aí são grupos políticos religiosos dentro do Novo Testamento ligado com Roma, ou ligado com o governo romano. Alguns eram contra o governo romano. Então, você vê que política está
em toda a vida do ser humano e se fortaleceu muito na época romana, entende? A democracia, a política, o diálogo, o debate, o candidato, etc. de coisas. Então, o assunto política no tempo neotestamentário entende-se aqui política como ciência do governo dos povos, maneira de equilibrar e dirigir uma nação. Deve-se ter em mente que não havia uma nítida separação entre religião e política, não havia. Política e religião era colado, era juntos, ok? E isso veio acontecer anos depois no nosso mundo. E ainda tem países como os muçulmanos que política e religião, pá, juntinho, ok? Temos os fariseus separados, separatistas. Então, fariseu é aquele que Jesus sempre teve embate com eles, debate com eles, sempre teve junto com eles, ele sempre observando Jesus. Fariseu é um grupo que é separado, separatistas, formando o maior e mais importante políticos religiosos do Novo Testamento, testamentário. Tinha muito reverência pelos valores, ideais nacionais, religiosos, judaicos, tornaram empecilho ao projeto romano de incutir nos judeus ideias gregas. Foram muito fortes em relação, entende? Os fariseus, na época de Cristo, eram cerca de 6.000, segundo Cavalcante, buscavam a perseverança da identidade nacional. Eles tinham a ideia do Messias, entende? Chegar onde expulsava os invasores e achava que o Messias ia vir para restaurar Israel como uma nação poderosa no mundo. A maioria dos escribas da época de Jesus pertencia ao grupo dos fariseus, ou seja, a maioria daqueles que escreviam, que liam, interpretavam a Bíblia eram do grupo dos fariseus. Tem os saduceus, que surgiu a partir da aristocracia sacerdotal da época, os mais grandes, bambambam, vem da palavra justo, eram mais políticos do que religiosos. Então, eles não tinham muito de religião. Eles se infiltravam junto com Roma para ganhar poder. Entende? Essa questão de estar sempre com o governo, com o político, com aquele ali. Aí, de repente, some a parte religiosa para eles se adaptar ao governo daquela época, os saduceus. Então, eles começaram a não crer em algumas doutrinas como, entre as doutrinas ensinadas por eles, estão a crença de que a alma, o céu, o inferno e anjos e demônios não existem, não haverá uma ressurreição dos corpos, a Torá deve ser interpretada literalmente. Então, você vê como que é quando um grupo de pessoas entra dentro de um político, ou seja, vamos dizer, entra do lado da direita ou da esquerda, e aí começa a afastar a Bíblia para o seu contexto de política, sua decisão de política, a sua decisão sou a favor do aborto, então a pessoa está, sou a favor de armas, então pá, entende? Tipo assim, começa a afastar o que a Bíblia diz e começa a adaptar a sua posição política, mesmo sendo religioso. Aí os políticos eram partidários do Império Romano, ou seja, eles estavam ligadinhos com Roma. Zelotes, remanescente da revolta macabeia. Zelotes é termo tanto hebraico quiná quanto grego de zelote. Zeloso, eram ardorosos inimigos das forças de ocupação romana. Esses eram que pegavam. Você lembra de Pedro, quando ele corta a orelha do rapaz lá, quando Jesus foi preso na ressurreição? Pois é, Pedro estava, sabe, fazendo o quê? Pedro estava sendo um zelote ali, sendo um que sempre era inimigo. Odiavam mortalmente os romanos. Os essênios, divididos em grupos, dois grupos sediados em Curã, próximo do Mar Morto, e no Egito, formavam um grupo piedoso e místico. Praticavam a abstinência sexual, evitavam a ira, não faziam juramento, não fabricavam e nem usavam arma, praticamente a purificação mediante banhos rituais, atuavam muito louvores, prática religiosa, observavam o sábado, então eles eram piedosos separados, eles eram separados de todos esse contexto que havia. Os herodianos eram, na verdade, do seu extrema esquerda, pesado, por serem partidários da administração e olharem para a família de Herodes. Então, é por isso que é chamados herodianos. Eles estavam sempre junto com a família. Os saduqueus opunham-se radicalmente ao paganismo e moralidade perpetrada por Roma. Então, eles sempre estavam... Não está na Bíblia, mas haviam fragmentos sadoquitas que foram encontrados e demonstrou esse grupo de pessoas daquela época.
Temos os samaritanos, grupo religioso muito conhecido, que Jesus sempre falou dele, que florescia na circunvizinhança das antigas, na página 51 do livro, da cidade de Siquém e Samaria. Então, para lembrar, os samaritanos, você estudou um tempo atrás, é aquele grupo de pessoas que, quando a Babilônia veio e pegou um grupo de jovens, de pessoas, os melhores, né? Vamos dizer assim, quase 70% de Israel e levou para a Babilônia, 30% ficou. 30%, o que acontece? A Babilônia enviou gente para morar ali e casar com aqueles 30%. E houve uma mistura, foram um povo misto, entende? Como bom brasileiro, nós somos mistos, graças a Deus, uma mistura de tudo e de todos que vêm a esse lugar, principalmente África, Portugal, entende? Americanos e muita gente, principalmente esses dois lados, e os índios, somos mistos. E aí o que acontece? Os samaritanos também foram mistos, só que aí eles se tornaram arqui-inimigos por causa dos judeus que declararam guerra a eles quando Zorobabel voltou para Israel, entende? E aí se criou uma grande inimizade naquela época. Mas era um grupo também daquela época muito conhecido. Jesus foi a Samaria. Jesus não quer saber de política, Jesus quer saber das vidas. Porque ele é o rei do universo. Sendo o rei do universo, Jesus quer saber das vidas. Ele salvou os samaritanos, salvou herodianos, saduqueus, salvou saduceus, zelotes, fariseus. Ele veio e salvou aquele que o quis aceitar depois da sua oferta de salvação, aquele que creu nele, entende? Aquele que foi chamado por ele, atraído por ele e rejeitando todo o seu sistema político que é contrário à palavra de Deus. Então, temos aí capítulo 3. Deus abençoe a sua vida, que está aí ouvindo isso tão rápido, né? Está prestando atenção aí, mas estamos já no capítulo 4 da nossa unidade 1. Então, nosso capítulo 4, ele vai começar a falar sobre Novo Testamento e o ambiente religioso da época. Porque havia a religião judaica na época, havia o templo, Herodes construiu e deu uma reconstrução, o templo gigante em Israel, entende? Havia esse templo. Então, temos aqui Paulo e Barnabé, entende? Quando eles chegaram à Idade de Listra, cerca de 34 quilômetros, mostra em Lucas 14:11, diz que após o milagre a multidão pensou que eles eram deuses, ou seja, eles tinham uma noção de que seriam deuses. Então, o que é Deus? São deuses, são panteão dos romanos, Mercúrio e Júpiter, ou seja, eles viram eles fazendo milagre, achou que eles seriam a encarnação, ou seja, a presença dos deuses. Então, a princípio, nós temos a instituição religiosa, vamos começar pelo judaísmo, né? Temos aí, já falamos sobre os grupos religiosos, de cunho, aí temos aí uma mistura filosófica, mitológica, que estudaremos no decorrer desse tema. O templo, então temos o templo, a primeira coisa que temos aqui é o templo, entende? Temos o templo, depois temos a sinagoga e temos o sinédrio. Então, o templo, aí temos o templo ele revestiu-se de uma significação especial para o povo de Israel, até hoje eles têm a ideia, têm a profecia, têm vontade de construir um próximo templo, entende? Então, é o primeiro centro de adoração dos hebreus, um lugar pensado por Deus, não só para servi-lo, mas como também para promover a comunhão entre os israelitas, ou seja, página 54. Então, o primeiro templo construído foi Salomão, entende? Através do seu pai, Salomão construiu um templo. Foram destruídos pelo exército de Nabucodonosor. E aí, o que acontece? O rei Ciro, ele conquista o mundo, ele libera uma parcela, depois libera a segunda, depois libera o povo para ir para sua terra. E aí Zorobabel, ele reconstrói um templo. Só que depois de Zorobabel reconstruir, passa uma época, entende, que plenamente restaurado no ano sexto, o templo de Zorobabel, o segundo templo, como ficou conhecido, volta a ser centro da adoração dos judeus.
E aí é porque que Herodes decidiu alterar a estrutura e erigir um templo igual ao de Salomão, ou seja, os romanos, eles eram inteligentes, eles conquistavam os seus submissos, entende? Conquistava aqueles que estavam abaixo dele, comprando coisas, mas depois que tudo conquistava era imposto, né? Aí depois o imposto comia em cima. Que coisa, né? Tenta conquistar e depois imposto, então, mais o imposto era pesado. Mas ele fez um baita de um templo. Herodes convocou uma turma de 10 mil homens para trabalhar de construção, cerca de 1.000 sacerdotes para a função de supervisores. Ele começa a fazer um grande templo, e aquele templo tem a chamada Torre de Antônia, fortaleza, depois tem um pavimento, onde que mostra em João 19:13. Então, o templo possui alguns átrios, o átrios dos gentios, entende? Onde que pessoas os que não eram convertidos ou eram convertidos ao judaísmo ou não estavam nesse lugar. Era um espaço livre, acesso onde frequentavam uma espécie de feira livre realizado. Foi esse lugar que Jesus expulsou os cambistas. Aí tem o átrio de Israel, local destinado exclusivamente aos judeus. Aí tem o átrio das mulheres, local destinado às mulheres. A partir dali temos uma grande porta. Essa porta de Nicanor, ela separava já o átrio dos homens, os átrios onde os homens estavam, que é o átrio dos israelitas, só poderiam entrar homens, e dali o átrio dos sacerdotes, que era o lugar onde começava a fazer os sacrifícios, e aí tinha um altar, tinha rampa, e aí depois nós temos lá dentro, lá onde que está o santuário e o santo dos santos, onde que estava o véu, quando a Bíblia fala, quando Jesus ele morre, o véu se rasga de cima embaixo, ou seja, era essa divisão em que você pode perceber que está aqui no Santo dos Santos. Só que a gente está vendo aqui um desenho, mas isso aqui era gigante. Herodes construiu uma baita de um templo gigante com muros duplicados, onde passava os charretes, acho que é charretes o nome disso, de Roma, passava em volta, era algo gigante. E aí temos o templo. Da época de Cristo, esse templo estava pronto. E Jesus pregou várias vezes esse templo. Aí temos as sinagogas, ou seja, reunidos juntos. O que são as sinagogas? São assembleias que surgiram no exílio, ou seja, surgiu na Babilônia, onde havia os rabis. Esses rabis, eles ministravam sobre este lugar, ensinavam. Não poderia haver o culto, porque o culto deveria ser aos deuses babilônicos. Não poderia haver sacrifício, sacrifício seria os deuses babilônicos. Não poderia haver uma adoração. Então, o que havia? Havia um ensino, ok? Porque a Babilônia ela não extinguiu o ensino deles. Então, uma nova visão de Deus vai surgindo, que não depende mais do templo, mas da palavra pregada, a palavra ensinada, a palavra transferida às pessoas. E aí, eles começam a desenvolver essas sinagogas. Então, quando o povo volta, entende, sem a possibilidade de adorar, eles estão lá, entendeu? Os judeus sentiram a necessidade de preservar o culto a Yahvé. Então, é isso que eles fazem. E aí, quando eles voltam de Babilônia, entende? E aí eles começam a expulsar os samaritanos, e ao expulsar os samaritanos, eles continuam com a sinagoga. As sinagogas, elas continuam como lugar de ensino, de estudo, uma escola. E nascia aqui o que foi chamado de sinagoga, que seriam esses espaços onde os rabi, eles faziam. Era necessário 10 homens judeus adultos para estabelecer uma sinagoga. E a partir dali estabelecia. E esses pontos de sinagoga foi muito importante, irmãos, para o Novo Testamento. Por quê? Porque muitos deles iam para essas sinagogas ensinar, e essas sinagogas se tornavam lugar de encontro da igreja também de Cristo, porque eles acabavam entendendo que o Messias realmente era Jesus. Então, é muito legal quando você estuda sobre a sinagoga nesse âmbito. Então, havia cânticos, os cânticos não eram acompanhados por instrumentos, sobre isso tem esse aqui, entendeu? Recitação do Shema e do Simone, que tem os salmos, né? E alguns cânticos que tem na Bíblia, cânticos de salmo, leituras do Antigo Testamento e da lei dos profetas. Então, alguém lia o rolo do Antigo, o orador se punha de pé e lia, ok? Ao pregar, ele sentava, entende? Quando das orações, todos se erguiam em pé novamente, havia esse costume.
Então, na hierarquia das sinagogas havia chefes, presbíteros, diretores, legatos, né, que seriam os leigos, e o assistente. Então, os anciãos eleitos, o concílio que formava aquela autoridade, uma espécie de mensageiro, e o assistente, responsável pela manutenção da zeladoria. Ou seja, era bem organizada a sinagoga. Que trouxe-nos um entendimento do que é ser igreja hoje. Muitas delas se tornaram igrejas. Muitas delas se tornaram e trouxeram para nós. Então, o ministério de Jesus, ou posteriormente, na época dos apóstolos, a presença na sinagoga era expressiva. Segundo Tenen, os métodos litúrgicos utilizados pela igreja nos primeiros séculos eram de cristãos que foram influenciados pelas sinagogas. Okay? Então, esses crentes foram influenciados pelas sinagogas nesse desenvolvimento aí desse momento de culto, nesse lugar reservado, nesse espaço reservado. Era um lugar onde as pessoas lá na frente sentavam lá aqueles que eram os líderes, e aí o grupo sentava num círculo assim, enxergando. Só podia entrar homens também, ok? Era bem rigoroso em relação a essa divisão. O judeu, ele tem um entendimento, entende dessa divisão desde do princípio patriarcal, apesar de várias mulheres serem importantes na história judaica, eles não desprezam isso. Mas havia uma discriminação muito grande dos romanos e também dos gregos em relação à mulher. Isso aí vocês vão estudar em Usos e Costumes, que é um grande livro da Marta Suana. A gente chega lá em nome de Jesus, se Jesus não voltar. Então, temos aí o Sinédrio, que é basicamente um senado. O Sinédrio era sentar em concílios, está relacionado com a própria sinagoga, posto que após a morte de Esdras era responsável pela religião, era chamado de a grande sinagoga, entende? E aí, no Novo Testamento, era a Suprema Corte da Justiça dos Judeus. Constituída por 70 membros, o Sinédrio se reunia no espaço reservado das dependências do templo, desde a hora de sacrifício matinal diário até o sacrifício da tarde. Eles ficavam resolvendo questões, entende, criminosas, questões de roubou isso de mim, matou, divórcio, etc, etc, etc. Então, era de questões de ordem pública, também era apreciado por esses órgãos judaicos. Assim sendo, no Tempo do Testamento, falar de Sinédrio era falar da Suprema Corte da Justiça de Roma. Ok? Então, não é Senado, desculpa. Era mais uma questão de um concílio mesmo de justiça. Constituído, já falamos, entende? E aí que acontece? O Senado, em caso de morte, de pena, não poderia se reunir na noite, né, na véspera do sábado, e a decisão final partir de Roma. Ou seja, quando o Sinédrio julgou Jesus, levou para Roma e disse, olha, decidimos que você deve matar ele. E aí essa decisão já veio pronta, prescrita para Jesus. Então, segundo o Talmud, uma coletânea de preceitos romanos, Talmud é uns escritos romanos, entende, de decisões legais, comentários sobre legislações e tal, se reunia para julgar casos que estavam envolvidos pena de morte e vários outros vereditos que tinha naquela época. Então, o Sinédrio, ele envolve muitas coisas, a obrigação da lei, se havia um descumprimento, levava para eles julgarem. Então, descumprimento de várias coisas da lei, eles que julgavam, por isso eles ficavam lá naquele lugar o dia todo fazendo julgamentos. Ok? Então, a influência deles é muito grande no contexto socio-religioso do Novo Testamento. Homens ilustres pertenciam a esse grupo político. Temos Gamaliel, Atos 5:34, José de Arimateia, João 19:38, Nicodemos, João 3:15, até mesmo Paulo, a gente é constantemente apontado como se fosse membro do Sinédrio, ok? Então, eram homens inteligentes, homens espertos, era debates, não era uma conversa fiada. Era hoje no sentido de ser o Supremo Tribunal Federal, entende, que discute leis e se está errado ou não, entende, e ali partiu o entendimento daquela época.
Nas páginas do Novo Testamento, o Sinédrio é citado mediante o emprego de termos como concílio, principais sacerdotes, ancião, escribas e assim por diante. Então, temos aí, por último, o culto a imperador, misticismo e outras práticas religiosas. Então, o culto imperador, ele surgiu através de Otávio César. O culto imperador surgiu com a figura dele, primeiro governante romano, advogava para si como um título de senhor, salvador e divindade manifesta. E aí foi surgindo vários outros imperadores. Havia um templo, havia um lugar reservado para adorar, entende? Otávio Augusto, durante metade de Jesus, seu governo estendia por 40 anos. Então, somente quem adorasse o imperador poderia praticar uma segunda religião, seja ela qual fosse. Por isso que havia no templo de Jerusalém, o templo dos judeus, um espaço para o imperador, o templo do imperador, entende? Então, era algo que acontecia naquela época, era bravo o negócio. Aí temos aí outros que poderiam praticar a sua religião. Então, temos religiões de mistério, aí começaram a surgir muitas religiões, por quê? Porque, ok, se eu estou em Jerusalém, olha só, se eu estou em Jerusalém, eu sou estrangeiro, e eu desejo até a minha religião praticada ali, o que acontece? Eu cultuo o imperador e pratico a minha religião. Ou seja, o território de Jerusalém, território dos judeus, não poderiam impedir de outras religiões estarem ali. Entende? Então, a gente vê muito disso. Vemos Paulo andando em lugares e o próprio Cristo andando em lugares que haviam essas práticas. Esse era o ambiente religioso encontrado por Jesus e seus discípulos durante o nascimento e expansão do cristianismo. Então, você vê que não era fácil, era aberto, bruxaria era aberta, o céu aberto, invocação a demônios, invocação a imperador. O clima era pesado, entende? Eu acredito que a cultura romana era pior do que a nossa cultura hoje, entende? Era pior, muito pior. A gente vê uma cultura hoje que ela é ainda não tão explícita, entende? Havia naquela época dos romanos práticas absurdas de cultos absurdos, entende? Você vê Paulo dizendo sobre essas práticas, carnes consagradas, profetisas, sacerdotisas que tinham relações sexuais antes de cultuarem, elas ficavam na porta, elas rapavam a cabeça das mulheres de Corinto, entende? Ficavam na porta, e aí a pessoa entrava para cultuar, tinha relação sexual com ela, tanto homem como mulher. E ali depois ia cultuar o seu Deus como se fosse uma purificação, ou seja, sei lá, como se fosse alguma coisa. Então era pesado o tempo de Jesus e dos discípulos e dos cristãos da época, entende? Então nossa época ainda não é uma época tão pesada assim, apesar de tantas coisas estarem acontecendo. Ok, capítulo 5, para uma respirada. Novo Testamento e o judaísmo, ok? Então, temos aí, para terminarmos a nossa aula vai mais ou menos 1h30, 1h30 no máximo. Então, temos aí algumas situações. Então, temos, a princípio, o Novo Testamento e o judaísmo. Respira um pouco, ok? Beleza? Temos aí, então, a religião judaica veio a existência com o chamado Pacto de Abraão. Então, através de Abraão, entende, surge o povo de Israel. E dos livros e epístolas do Novo Testamento, a exceção de Lucas, que não eram judeus, portanto, a sua crença é influenciada a eles na maneira de enxergarem e trazerem vida ao cristianismo, entende? Ou seja, eles foram judaicos, foram da religião judaica por anos, até que Cristo veio e quebrou alguns paradigmas. Então, o judaísmo, a sua origem. Então, primeiro, o pacto abrâmico, ou seja, a partir daí começa um momento de um surgimento de uma nova fé, de uma nova crença, a maneira de se entender Deus, a maneira pedagógica que foi desenvolvendo desde Abraão até Cristo, de Cristo em diante,
entende? E aí começa com Abraão. Deus faz uma aliança e fala: estou separando você, Abraão, estou tirando você de um monte de Deus, dessa adoração que você tem, e trazer você. Aí, através de Abraão, do pacto abrâmico, começa o surgimento dessa fé, entende? Através dessa fé, dessa crença de fé, desses grupos de fé, começa a ser estruturado na lei mosaica. Ou seja, Moisés, ele traz através de Deus, através dos 10 mandamentos, toda a estrutura da religião judaica, do judaísmo. Então, toda a estrutura é criada dentro disso, toda a filosofia de vida é criada dentro da lei de Moisés, entende? Algo que aconteceu com Abraão, Abraão lá atrás, alguns detalhes, em Moisés se tem 3 livros, Números, Levíticos e Deuteronômio, falando dessa lei, dessa maneira de servir a Deus, da maneira que Deus quer que você serve ao próximo. Ou seja, estabelecendo regras para a religião, que é o código de doutrinas dela. A partir daí, nós temos a divisão do reino norte e sul, aí essas brigas, entende, acontece, aí vai para o exílio, quando primeiro o norte vai para o exílio, é tomado, depois o sul, e ao ser exilado, temos aí uma nova religião chamada judaísmo pós-exílico, ou seja, surge uma nova maneira de entender Deus. E o fato de eles estarem em terra estranha transformaram a vida deles a ponto de os judeus agora serem tratados da idolatria. Ou seja, hoje você conversa com um judeu e ele respeita a adoração, vamos dizer assim, um brasileiro que adora a Senhora Aparecida lá do norte, entendeu? Respeita ela. Só que ele sabe, na mente dele, que é falso, ele não vai atrás, porque ele tem um só Deus, ele foi curado isso no exílio. Então é chamado judaísmo pós-exílico. E aí ele abandona as práticas idolátricas, desenvolvimento de uma fé clara e consistente, surgimento de uma forma mais pessoal de praticar, a disseminação das sinagogas, por todas página 65, e o verso judeu, o respeito incondicional que passa a ter pelas Sagradas Escrituras, e aí começa a ter estudos, começa a ter doutrinas, estudos em cima desses estudos, livro escrito, a maneira de praticar. Então, eles criam uma maneira mais sólida do judaísmo. E aí o judaísmo ele surge e traz uma teologia, ou seja, ele traz a maneira de crer, a maneira de como enxergamos Deus, como enxergamos as coisas que Deus criou, como enxergamos a eternidade, como enxergamos o homem. Então, o judaísmo ele tem isso. Então, nós temos uma crença judaica cristã, ou seja, herdamos do judaísmo muita coisa e separamos algumas coisas que são cerimoniais, coisas que são mais culturais, coisas que são não pedidas para nós como gentios para servir a Deus. Então, eles, como qualquer religião, página de número 65, fundamenta-se em torno de uma teologia específica, a partir dela que as suas práticas e ritos se tornam aí. Então, temos o monoteísmo, palavra de origem grega, monos, único, teos, Deus, significa crença na existência de um Deus. Agora você vê, eles estão dentro de contexto dos persas, dentro do contexto de Ciro, dentro do contexto dos gregos e dos romanos, mas mantém firme a existência de um só Deus. Então, é o sustentáculo teológico do judaísmo. É o processo de maturação que define que se arrastou por séculos. Diferente do politeísmo e enoteísmo. Então, é diferente de tudo isso. Então, quando Abraão saiu da terra, Deus já começou a estabelecer ali um Deus, uma voz só falando com Abraão. Eu sou. Então, Abraão começa a desenvolver, Moisés desenvolve essa ideia, um só Deus, e aí começa a desenvolver essa ideia. Então, o monoteísmo, portanto, enquanto elemento fundamento do judaísmo, está plenamente estabelecido na mente dele, apesar de terem misturado com deuses da terra, quando Deus diz, o próprio Deus diz, não se misture com esses deuses. E é uma facilidade maior para entender por quê? Porque é algo que traz para a nossa ideia central do cristianismo.
entendeu? Deus é um só. Temos aí a criação dos céus e da terra. Os céus e a terra são obras das mãos criativas de Yahvé. Então, no judaísmo, portanto, é inquestionável o fato que a criação dos céus e da terra pelas mãos do Supremo Senhor se deu em 6 dias. É literal para eles, entende? Biblicamente, eu também acredito que é literal, 6 dias, entende? É literal para eles. No primeiro dia, Deus criou a noite, no segundo, o céu, a atmosfera, no terceiro, o continente de vegetação, no quarto, os corpos, no quinto, os animais marinhos, no sexto, animais mamíferos e o homem. Então, traz para uma mentalidade literal, acredito que Deus fez essa criação, entende? Para o Senhor. Então, outra coisa, segundo o Midrash, o Criador cedeu generosamente sua obra, mas manteve a propriedade e o relacionamento especial em elemento que ele mesmo elegeu. Ou seja, você está lendo aí na página 66, então ele tem um contato com essa criação. E aí temos a criação do homem, a mulher, o homem criado no último dia da criação, a mulher a partir da costela do homem. É indiscutível sobre esses dois gêneros na vida dos judeus. Eles têm muito firme sobre isso. O homem foi criado do pó da terra e a mulher, por sua vez, tirada da costela. Então, na teologia judaica, a criação do homem tem como objetivo a adoração do Criador, cumprimento de todos os seus mandamentos e ordenanças. É a sua existência o fato de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele confere a condição de obra-prima de toda a criação. E aí temos aí o próximo que já mexe com a eternidade, que é o céu, o inferno, a vida e a morte e a ressurreição. Vemos aí que o céu, na teologia judaica acerca do céu, é lugar de repouso para os justos, e o inferno, lugar de sofrimento para os ímpios. É basicamente o entendimento que eles têm, o entendimento que traz para a fé cristã. Então, a palavra de origem hebraica, chamaim, que significa literalmente coisas erguidas, era uma espécie de abóbora feita substância, formando um ciclo. Então, eles tinham um imaginário sobre a habitação de Deus acima dos céus. Havia o imaginário, porque não havia telescópio, não havia entendimento de como era a nossa Terra daqui para frente. Entende? Eles imaginavam que as estrelas eram buracos vindos da Terra, dos céus. Então, são imaginações que eles tinham no período. No entendimento judaico, há 7 céus ao todo e que Deus habita no último. Na experiência de Paulo, o mestre lhe diz: o outro foi ao terceiro céu. Aí tem aí paraíso, o seio de Abraão. Então, cada um com seu grau de glorificação, que é cada lugar. Então, temos aí o exemplo do que ele escreve. O inferno, por sua vez, assume um outro extremo na teologia deles, que é o lugar de sofrimento para o ímpio. A palavra Sheol, algumas Bíblias nem não colocaram inferno, colocaram Sheol, significa mundo invisível, um lugar onde é uma região sombria, ocupada pelos mortos onde sobreviviam. Então, posteriormente, a teologia deles evoluíram, e aí, ao evoluir, a religião judaica trouxe alguns entendimentos melhores. Então, o mesmo céu, os possui consciência, eles diziam que não tinham, estavam dormindo. Agora, no Novo Testamento mostra que tinham consciência, através do próprio Jesus, que era o entendimento também da religião na época. E aí temos aí a vida e a morte. Então, eles entendem que a vida é entendida como dom gratuito de Deus. Então, os judeus têm esse entendimento. A vida física não deve ser confundida com a espiritual. Há uma divisão e ambos estão sujeitos à morte. Durante o ministério de Jesus, os judeus haviam amadurecido em relação à crença de corpos, na ressurreição, seria restaurada, enviada até a cidade de Jerusalém, por meio de tudo. Então, tinha toda aquela pensão. Como que acontecia? As pessoas saíam dos seus corpos, ou seus corpos saíam e eram levados para depois ressurgir. Então, eles tinham todo esse ensinamento que acontecia na época. Sobre pecado, o perdão, o judaísmo, pecado e perdão estava estritamente associado à obediência da lei. Então, pecado seria a não observância da lei, da Torá. E aí a pessoa pecava, ela passava pelo ritual de pedir perdão ou fazer o sacrifício. Então, acreditava que aquilo trazia um pecado de uma pessoa, trazia o pecado sobre a comunidade também, mesmo que o pecado fosse individual. E aí fazia os sacrifícios, que era, na época de Jesus, acontecia os sacrifícios ali. Jesus até viu vendendo ovelhas, vendendo coisas ali no templo ali.
Perdão é o outro lado da moeda, segundo a teologia judaica, o perdão estava ligado a sacrifícios expressos pela legislação mosaica. Mas os judeus, a morte de animais sacrificados era suficiente para expiar e perdoar. Que no caso de Cristo, quando ele vem, ele se torna o nosso perdão. Quando pedimos perdão pelos pecados, ele se torna o nosso sacrifício, trazendo perdão para nós. A ideia também deles era do Messias e uma redenção. Então, muito se falou sobre o Messias no Antigo Testamento. É um dos temas mais antigos na teologia judaica. Sempre se falou desse Messias. Então, a ideia é que a redenção era entendida como retorno ao Éden. Retornaríamos ao Éden toda a vida eterna, estaríamos com Deus, etc, etc, etc. Apocalipse ele traz esse entendimento, esse é um entendimento que se manteve com Cristo, que nós retornaríamos para o Éden, não no sentido do jardim do Éden, mas no sentido da pureza, sentido da comunhão com Deus, sentido de não haver morte, de não haver pecado. Esse entendimento esteve muitos anos na vida dos judeus. Mas aí eles começaram a ser dominados por reis e eles trouxeram um novo entendimento. Qual que é o novo entendimento? Libertação nacional. Haveria um rei, Messias, ajudaria a nos dominar o mundo e sermos uma nação potente no mundo. Assim, a esperança messiânica do judaísmo, no primeiro século, antes e depois de Cristo, centralizava exclusivamente no uso da força e no desejo de expulsar o Império Romano dos territórios palestinos. Então, o pensamento era um Messias que dominaria, que expulsaria aquelas pessoas. O judaísmo e as suas práticas religiosas. Então, o judaísmo, vemos aí as suas práticas religiosas, no período do Novo Testamento, alguma existência das suas práticas. Então, o templo e as diversas sinagogas existentes eram os principais espaços para a prática religiosa onde se desenvolviam, onde estavam sendo ensinados. Havia as festas elas eram praticadas em João. Se você vê o calendário em João, no começo de João há uma festa, e aí antes de Jesus morrer uma outra festa, Jesus morre numa festa. Então você conta 3 anos certinho ali de tantas festas que são faladas no Evangelho de João. Então havia essas festas que eram observadas ali também. O ano sagrado, além das festas de Purim, que era aquela festa sobre o livro de Esther, sobre o livramento, e a festa também de Hanukkah, que também se integrou ao quadro de festas. E aí temos o judaísmo e as suas diásporas, que é diversas colônias judaicas que se estabeleceram pelo mundo afora, responsável pela divulgação da religião e da cultura judaica. Já não havia o templo, porque não era necessário, foi quebrado com a criação das sinagogas. E agora nós temos o templo, que não precisa ser o templo da adoração, apesar que todo judeu tinha de fazer como falam, uma viagem lá, agora fugiu a palavra, fazer uma viagem para Jerusalém, como se fosse, como hoje os israelitas, os muçulmanos fazem para Meca, entende? Todo ano ou uma vez na vida tinha de ir lá. Mas não era necessário para fazer parte da cultura ou da religião, ou seja, do judeu, entende ser da sua religião. Tinha as diásporas e as sinagogas. Então, ela foi importante, porque as diásporas foi importante? Por causa por causa que foi espalhado para o contexto judaico, foi espalhado para o mundo, foi espalhado para as pessoas o ensinamento. Então, nós temos aqui, vou até abrir aqui Tiago, que fala sobre isso. Então, a primeira coisa que acontece, graças a estou lendo o livro de Tiago, a primeira coisa que acontece é que facilitou a propagação do evangelho. Onde havia uma diáspora de judeus, havia uma reunião de judeus e ali era pregado o evangelho. Ali poderia ser uma sinagoga, ou seja, ali havia um grupo de judeus e havia uma sinagoga. E ali havia o texto em grego, ou seja, Septuaginta, ou seja, tradução das escrituras hebraicas para o idioma grego, que era com maior facilitação. Tiago, ele começa o texto dizendo: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor, escrevi essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Quem tem as Bíblias mais antigas, elas dizem as diásporas espalhadas. Vou ver aqui, acho que é atualizada. Deixa eu ver aqui. As 12 tribos também. Deixa eu ver aqui se tem uma outra
que eu não lembro, mas tinha uma que dizia as diásporas espalhadas, agora eu não lembro qual que era, onde que era esse texto, se é Tiago também, não lembro agora. Lembro que tem um momento em que ele fala que é espalhado pela terra, ou seja, seriam esses lugares onde que estão em 4 cantos espalhados pela terra, que é lugares onde que o evangelho também chegava. E aí se pregava sobre o Messias. E alguns desses lugares, eles não tinham ido a Jerusalém ainda. Então, quando se falava de Jesus Cristo, muitos deles tinham o batismo de João Batista. E aí batizavam eles novamente. Muitos nem tinham o Espírito Santo. E aí eles recebiam o Espírito Santo. Então, e esses eram lugares em que haviam acesso dos judeus, e por a maioria dos discípulos e os convertidos serem judeus, era uma facilidade maior do evangelho chegar, e muitas delas se tornaram igrejas. Então, aí vemos aí como é importante isso tudo que aprendemos aqui hoje. Entende? Que é a maneira em que o evangelho chegou ali naquela região, ou seja, o evangelho chegou ali naquelas pessoas. Então, temos aí esse texto bíblico, esses momentos em que se encaixa os nossos textos bíblicos, em que nos traz algo de grande valia para nós, o entendimento sobre o Novo Testamento. Amém? Deus abençoe a sua vida, e assim terminamos uma aula, mais uma aula, entende? E aí, Deus abençoa. Alguém tem alguma pergunta, pode abrir as suas câmeras, abrir o seu áudio, entende? Talvez você tenha alguma pergunta aí para perguntar sobre qualquer coisa ou acrescentar também. Amém? Alguém tem alguma coisa, alguma pergunta? Se não tem, dá-lhe uma. Se tem. Se não tem, então estamos aí participando, então, na medida do possível com os irmãos, sempre em contato com cada um nessa nova unidade que temos aí para você que está assistindo agora ou assistindo depois. Que Deus possa, em Cristo, abençoar a sua vida. Então, vamos orar terminando e assim dando continuidade no aprendizado de tudo que acontecia na época de Jesus. Amém? Deus, obrigado por tudo, Senhor, obrigado por essas vidas, Pai, abençoa esses irmãos, Pai, cada um que está assistindo, Pai, que irá assistir, Senhor, mais tarde, Pai. Obrigado por todos, abençoa-os, Pai, ensina-nos cada dia mais, Pai, como o Evangelho se propagou tão rápido naquela época, Pai, e entendendo esse contexto histórico, podemos entender, Senhor, o que acontecia, Senhor, como era a dificuldade dos irmãos naquela época, Senhor, no contexto romano, no contexto dos judeus, Pai. Senhor, por isso agradeço por cada vida que está, Senhor, aprendendo a Tua palavra, aprendendo a história daquilo que esteve em volta, Senhor, do momento que a Tua palavra foi revelada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoa você, a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima.